Olá, caro discípulo, vamos conversar sobre santificação. Bom, santificação é um processo de Deus na vida dos regenerados e que os capacita para uma vida consagrada. Santificação é uma continuação da obra salvadora de Deus em nossas vidas. Através da santificação, nós somos libertados da contaminação e da influência do pecado, tendo a possibilidade de nos parecermos com Jesus. E aí precisamos entender a diferença entre santidade e santificação. Santificação é a ação do Espírito Santo que atua na minha e na tua vida. É um trabalho interno que transforma-nos em um ser humano mais alinhado com a vontade de Deus. Isso é santificação, é uma ação do Espírito Santo em nós. Santidade é uma resposta humana à santificação. Refere-se à conduta ou ao modo de vida que reflete o caráter de Deus. É a expressão visível da transformação interna promovida pela santificação. Ou seja, santificação é uma obra do Espírito. Santidade é uma resposta humana à obra do Espírito. Muito bem, Levítico 22:32 diz sobre a importância de honrar e reverenciar o nome de Deus, demonstrando a necessidade de viver uma maneira que reflita a santidade de Deus. Já em 1 Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2, Pedro fala aos eleitos que são santificados pelo Espírito para a obediência a Jesus e para a aspersão do seu sangue. Ou seja, esses dois textos vão sugerir que a santificação é um ato de Deus que nos prepara para viver de acordo com os seus mandamentos, enfatizando a obediência e a purificação proporcionadas pelo sacrifício de Cristo. Interessante que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 5, 5:23, Paulo ora para que os Tessalonicenses sejam santificados completamente e que todo o seu ser, espírito, alma e corpo seja preservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus. Esse trecho vai destacar que aqueles que estão no domínio do Espírito Santo são capazes de agradar a Deus, enquanto que aqueles que seguem a carne não podem. Pode-se entender então que a santificação pelo Espírito é essencial para viver de maneira que agrade a Deus. Viver em santidade, ou seja, viver em santidade significa espelhar a vida de Jesus. E espelhar a vida de Jesus significa tomar a cruz de Cristo. Significa negar nossos próprios desejos e viver de acordo com os princípios de Deus. É uma renúncia pessoal, em vez de seguir nossos desejos, agora nós escolhemos seguir os ensinamentos e o exemplo de Jesus. Ou seja, ser cristão é mais do que ser religioso, é ser discípulo de Jesus, tendo-o como modelo para cada aspecto da vida. E aí nós vamos perceber que o padrão da nossa santidade, que é o modelo de Cristo, em Filipenses 2, versos 5 ao 11, diz que Jesus se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. E da mesma forma, negar-se a si mesmo significa viver em obediência a Deus, mesmo que isso exija também sacrifícios pessoais. Santidade é um compromisso diário de negar nossos desejos egoístas e viver segundo os princípios divinos, seguindo o exemplo de Jesus. Isso não é um ato isolado, mas é uma ideia contínua, uma prática contínua de submeter nossas vidas à liderança de Jesus. E relembrando então sobre esse processo, o processo da santificação. Santificação então é uma ação do Espírito Santo na vida do regenerado. Isso gera santidade, que é uma resposta do regenerado à graça de Deus. E santidade é sinônimo de ser parecido com Jesus. E se somos parecidos com Jesus, nós negamos a nós mesmos, pegamos a cruz e o seguimos. Nós renunciamos às nossas vontades, porque estamos parecidos com Jesus. Estamos nos tornando parecidos com Jesus. Hebreus 12:14, encerramos esse encontro, diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos.
Sem santidade, ninguém verá ao Senhor. Santidade é uma resposta do regenerado, é uma resposta à ação do Espírito Santo que promove em nós santificação. E se essa santificação está produzindo em nós transformação, eu respondo isso em santidade. Eu vivo em paz com todos e, claro, eu vivo a plenitude, né, da vida que Deus tem nos dado. Nos vemos até o nosso último encontro. Vamos falar sobre novo coração. Até lá!